Oi, galera, então estamos de volta aí mais uma vez. Eu agradeço as pessoas que assistem, as poucas pessoas que assistem os vídeos que eu tenho feito. Não é fácil mostrar para as pessoas uma verdade que as pessoas foram condicionadas a não acreditar em outras coisas, a não ser nesses condicionamentos impostos. Isso também é bem mais para frente, eu ainda estudo sobre isso, mas já tenho uma base boa para poder fundamentar. Como eu digo sempre, eu já tenho um conhecimento de pessoas e de seres e etc., que já tem uma base muito grande disso, muito estudado, né? Nada assim, meio a esmo. Então, o que eu quero dizer, o assunto de hoje, na verdade, é sobre os problemas psíquicos, mentais que nós temos desde muito jovens, às vezes, muitas vezes começa na infância, né? E, como eu sempre digo, o plano é muito maior. Não é só esse divino, bonito, assim, que nem todo mundo acha. Ah, vou pro céu, daí Jesus vai estar me esperando. Infelizmente, por mais que as pessoas digam, não, não, nem vou mais assistir esse cara é louco e tal. Às vezes a gente se decepciona quando chega nas outras esferas. Não é bem assim. É mais sério, como eu sempre digo. Então, existe a condição de pessoas que já vêm predispostas e sabem que vão nascer num corpo onde vai haver uma influência energética, eletromagnética desses seres, desses espíritos, de outros seres que vão mexer energeticamente e vai ter uma falha e sabem que vão nascer com problemas mentais, com algum problema neurológico. Mas na grande maioria dessa que nasce dentro desse padrão normal, se posso dizer assim, que não se sabe o que é o normal, né, de fato. Mas esse padrão que todo mundo, que a maioria de nós que nós somos meio iguais, assim, padronizados. Todo mundo nasce com corpo biológico padrão, cabeça padrão, vive em sociedade, etc. Essas doenças que muitas vezes começam na fase infantil, depois do quarto, quinto ano. Não vou entrar no detalhe também da idade porque do quarto, quinto ano, no 3, no 2, no um, às vezes não acontece isso. Não é para acontecer. Na fase de adolescência, no adulto jovem, no adulto já mais maduro, no mais idoso, no bem idoso, não, e aí em todas as idades. Isso pode acontecer. Eu posso até arriscar aqui uma coisa que eu vou dizer para vocês. 100% de influência de seres de outras dimensões. Desencarnados, na grande maioria das vezes, seres que não têm mais o corpo biológico, a máquina, como eu digo, o veículo, como algumas vezes até pode acontecer de um encarnado mesmo, de um familiar, de alguém muito próximo, de um cônjuge, né? De estar obsidiando a pessoa do lado. Isso começa normalmente na autoobsessão. Existem lacunas que nós deixamos entre um pensamento e outro. Eckhart Tolle fala muito bem sobre isso. Ele tem canal, tem vídeo dele no YouTube. Eckhart Tolle. Existem lacunas que nós deixamos entre os pensamentos, entre um pensamento e outro, que nós às vezes estamos irritados ou temos uma discussão ou somos meio raivosos e meio vingativos às vezes, meio
faladores demais, falamos demais, cuidamos muito da vida dos outros, em pensamentos ou verbalmente também, pensamento e verbal, os dois juntos. E existem ondas eletromagnéticas que são fluxos, como ondas de rádio, 98.3, 107.1, 89.3, 93.7, né? São ondas que tocam vários tipos de música. Então, quer dizer, não é o pensamento de fato igual que vai ser colocado dentro da tua cabeça uma coisa igual. Não é isso. São pensamentos que têm uma semelhança. É que nem carro de boi. Vai ser puxado por boi. Não é um boi e um cavalo. Ah, uma carroça de cavalo. Uma carruagem. Vai ser puxado por cavalo, né? Senão seria se fosse puxado por boi, seria uma carroça, uma carroça de boi, né? Um carro de boi, né? Então, assim, não é o mesmo pensamento. São ondas de frequência semelhantes que encaixam todas como fossem lápis dentro de uma caixa de várias cores, são todos lápis, só mudam as cores. Então são coisas assemelhadas que vibram naquelas mesmas ondas. A raiva, a mágoa, a vingança, o racismo, o preconceito, e aí elas se encaixam. Todos nós temos isso todos os dias. Só que a maioria de nós, quando está normal, que hoje eu posso falar isso por experiência própria, hoje eu tô padrão de novo, porque todos nós temos, todos nós, todos os dias. Só que a maioria de nós não faz o quê? Não dá ênfase pro pensamento. Ele entra de um lado e sai do outro, que nem túnel de vento do ouvido. Quando alguém tá falando, tu não tá prestando atenção, entra de um lado e sai do outro. É isso que acontece. Só que alguns de nós, quando deixamos essas lacunas nos pensamentos, podem normalmente entrar podem não, acontece, normalmente é isso que acontece. Fluxos energéticos, que são espíritos desencarnados que não tem mais veículo, ou de alguns encarnados às vezes, ou algum desencarnado que está obsidiando alguém que está perto, encarnado de ti, alguém, um familiar, e acaba acoplando em ti também, porque tu deixou uma fresta aberta e a onda vibracional é a mesma. Então, isso se chama, na psicologia, de transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Isso vai como se fosse uma montanha-russa em looping, que são pensamentos em looping, que se chama, ou pensamentos intrusivos, pensamentos recorrentes, que vão e voltam na tua cabeça, vão e voltam, que não tem a ver com a tua identidade, mas que tu acaba alimentando. Tu te abraça nele e diz, opa, esse pensamento, opa, será que tem a ver? Será que tem a ver com isso? Será que eu sou isso? Será que eu tenho aquilo? Será que eu posso fazer isso? Será que eu fiz isso? Será que eu bati? Será que eu fiz aquilo? Que eu roubei? Que eu atropelei? Existem muitas variáveis, muitas possibilidades. A cabeça de cada um. E aí, se tu te abraça nisso, fica recorrente o pensamento. Ele vai e volta. E aí tu começa a o quê? Associar uma situação, uma coisa, ou um pensamento mesmo que leva naquele de novo. Aí acontece, vai lá para aquele pensamento de novo. Isso é um espírito que deixa uma marca para cada vez que tu... Pode ser por vingança dele de outras vidas, isso existe. As pessoas podem não acreditar, existe. Ele se vinga de ti de outras vidas, ele quer se vingar. Ele quer se vingar dessa, pode ser um encarnado. Ele quer se vingar energeticamente dentro do inconsciente dele. Ele montou também isso dentro do consciente e alimenta no inconsciente e às vezes nem se dá conta disso. E ele tem que aprender a todas as noites dizer, eu perdoo todos que me fizeram mal e também peço perdão a todos que me fizeram mal. E também me perdoo por tudo que errei com os outros também, por tudo que fiz de mal. Tem que haver um perdão. E é um longo caminho.
e tu vai para psicólogo e toma remédio e vai para o centro espírita e é um longo caminho. Muitas vezes é um chamado que a gente recebe para fazer isso que eu estou fazendo hoje, que é auxiliar as pessoas, porque na maioria das vezes a gente se cura ou melhora de uma doença, de alguma coisa e tal, e nem conta nada para os outros, não compartilha. E tem muita gente sofrendo de várias enfermidades que a gente não acaba não se dando conta e não se comove. A gente só se comove quando realmente é uma coisa muito ruim, que incomoda a gente. Então, assim, muitos vão julgar, muitos vão condenar. As pessoas te julgam, te condenam, tiram suas próprias conclusões e tal. E esses espíritos, cada vez que tu vibra naquele pensamento, é como se fosse uma cortina. Ele abre e tá aqui de novo. Que chamam de véu, né? Que muitas vezes tem gente que diz, o véu do esquecimento, né? O problema é que o desencarnado, ele tá sem o corpo biológico, ele tá ciente de tudo que aconteceu em todas as vidas dele. Porque é atemporal. Então, como não tem tempo para ele, ele pode ter vivido 1 milhão de vidas. Todas as memórias e todas as pessoas, tudo que fizeram, exatamente cada palavra, cada letra, cada vírgula que falaram e fizeram para ele em outras vidas, que mataram ele, alguma coisa assim, ele tem guardado e ele sabe, ele consegue acessar. Nós, como temos uma conexão mais sutil entre o espírito e o corpo físico, que é feito pelo perispírito no meio, nós não conseguimos nem sempre acessar. Às vezes através de sonho, se imagina num lugar, se vê num lugar estranho, mas não é estranho. Na verdade, é a memória de uma outra vida, muitas vezes, ou um lugar que tu está visitando naquele momento, quando tu te desloca todas as noites quando tu dorme, ou durante o dia, quando o teu corpo entra em stand-by. Em stand-by ele entra naquele estado, acredito que chamam de alfa, né? E aí o teu espírito se desloca, porque o espírito é a consciência, é só o pensamento, ele vai para onde ele quer, ele consegue enxergar, ele consegue falar, ouvir, ver, sentir as coisas e tal. Então, não se preocupem com os julgamentos dos outros. Como diz uma parábola, vinha o discípulo atrás do mestre, chamando, mestre, 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 mestre. E aí o mestre fala, rapaz, o que tu quer? Aí o discípulo disse, olha, é que andaram falando mal de mim, porque eu tô meio chateado, porque estão sempre me falando e não sei o quê. Até tem um grande amigo meu que ele é meio sábio, assim, nessas coisas, em algumas situações, né? Que todos nós estamos aprendendo. Então, em tudo, ninguém é. Mas ele tem os seus momentos de sabedoria muito, muito viável ouvir ele muitas vezes. Ele é um cara inteligente. E aí o mestre diz, o discípulo, tá, e daí o que eu faço? Os outros estão sempre falando de mim e tal, etc, me julgando, me condenando e tal, por alguma atitude por outra. E aí o mestre olha para ele e diz assim, que outros? Não existem os outros. Existo eu. Então, assim, as pessoas, elas não fazem por mal. Eu descobri isso com o tempo e de tanto ouvir, né, a minha mulher, esse meu amigo, eu tenho um grande outro amigo que mora fora do estado, mora em outro estado, que é um amigo meu de infância, que é um cara muito sábio, muito paz, muito tranquilo, né? E então assim, não existem os outros. Vocês têm que cuidar de vocês têm que ler, vocês não podem desistir da vida. Muita gente se mata por influência desses espíritos, que eles botam pensamentos dentro dessas lacunas, dessas brechas que nós deixamos entre um pensamento e outro de bobagem que a gente tem durante o dia, mas como a maioria de nós tá normal, tá tudo certo com o nosso psíquico mental, a gente descarta, vira lixo mental, manda embora, entendeu? Mas a maioria das pessoas, algumas pessoas quando estão adoecidas, quando estão enfraquecidas, quando tem um trauma, uma perda, como eu tive dos meus pais, né, em 20 dias morreram os dois, então às vezes pode, entre um pensamento e outro, essas lacunas que nós deixamos durante o dia, por isso que é bom fazer, vou fazer um parênteses, é bom fazer uma meditação, é muito bom fazer meditação, ouvir ondas isocrônicas, esses sons isocrônicos e melodias tranquilas, em paz, e meditar e descobrir que, na verdade, isso
não é um problema, que vocês não têm absolutamente nada. Eu tô dando certeza absoluta para vocês, vocês não têm absolutamente nada. Nada, 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 nada. São só esses seres que, quando nós não estamos bem, deixamos essas lacunas e eles colocam pensamentos na nossa cabeça e eles largam uma isca. Se a gente fisgar, que nem um peixe, se a gente fisgar, já era. Então, para reverter isso, tem que ir no centro espírita, tem que fazer trabalho de desobsessão espiritual, tem que fazer limpeza, tem que tem que ler muito livro espírita, tem que ouvir muita palestra, tem que ouvir essa minha dica que eu estou dizendo para vocês. Vocês não têm absolutamente nada. Vocês continuam sendo aquelas mesmas pessoas desde criança que vocês se identificam, desde a adolescência, as mesmas coisas, o mesmo padrão. Quando foge desse padrão de uma hora para outra, sem explicação nenhuma, isso não é vocês. Esse padrão não faz parte de vocês. Pode ter certeza absoluta. Isso não é vocês. E caso vocês tenham alguma coisa, peçam ajuda, não tenham vergonha de nada. Vocês vão ser sempre julgados e condenados, porque as pessoas, se tu for bom, vão dizer, bah, o cara é muito bonzinho, muito o cara é muito legalzão, pô, o cara tá sempre querendo dar uma palavra boa. E se tu for ruim, vão falar igual, então não dê bola para que os outros pensam ou falam de ti. Sabe aquela palavra do F? C. Azar. Deixa falar. Não tem o que fazer. E o que importa? Que tá doendo dentro de ti. Tá doendo em ti, não tá doendo nos outros. Então o que os outros vão falar, se for para ajudar, que bom. Se for para chinelhar, para atrapalhar, deixa de lado. Lixo mental. Entra aqui e sai aqui. Não vai ajudar em nada. E peçam ajuda, porque isso não faz parte de vocês, tá? Então, assim, eu queria falar, esse vídeo até ficou meio grande já, mas não tem problema. Até 20 minutos é um limite que eu estipulei, mas vídeos de 10 são melhores de ouvir. Então, assim, ó, procurem ajuda, conversem. Se precisarem de alguma informação ali, né, me chamem, coloquem um comentário. Eu posso ajudar vocês em muitas coisas. Eu não sei se tudo, porque eu procurei ajuda e nem tudo pode me ajudar, né? Então, não se preocupem, tá? O transtorno obsessivo compulsivo, como muitas doenças mentais, como